Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar aqui. Deixa eu me apresentar. Então, bom, obrigado. O Marcos já me apresentou. Então, sou o Pércio Oliveira, trabalho aqui no Waze, já estou no Google há 5 anos, né? Para quem não sabe, o Waze é uma empresa que está embaixo do guarda-chuva do Google, né? Então, já estou há 2 anos e meio aqui no Waze, cuido dos nossos parceiros oficiais aqui do Latam. Então, a Pareto, ela é um parceiro de longa data, já é um parceiro do Google de muitos anos, e também tornou-se aí, no ano passado, um parceiro do Waze, né, levando essa solução para o mercado. Né? Então, estamos muito honrados de poder trabalhar com vocês, com uma empresa séria, que trabalha direitinho, que segue todos as melhores práticas, né, que a gente sempre acompanha, são o time inteiro certificado, com as certificações do Waze, então é muito bacana poder trabalhar com esse time, e hoje a ideia é a gente falar um pouquinho aí de varejo, né, então trouxe aqui para vocês, a gente vai fazer uma introdução rápida, passar uma visão geral do Waze, para vocês entenderem um pouco do nosso público, falar um pouco dessa retomada, né, do varejo, e um pouquinho aí do Destination Market, tá? Mas vamos lá, então vamos falar um pouquinho aqui do Waze, acho que todo mundo, não sei se todo mundo conhece o Waze, vou até fazer uma enquete aqui no chat, então quem puder depois falar se utiliza ou não, só escrever aqui para a gente, daqui a pouco eu não sair da apresentação, eu consigo ver aqui, e queria saber quem usa, né, se tem heavy users aí, tem gente que realmente gosta, utiliza o Waze, ou pessoal tem gente que não conhece, tem alguém que nunca utilizou, isso é interessante, queria saber, tá? Mas até para trazer um pouco desse produto para vocês, hoje o Waze está presente em mais de 180 países, tá? O Brasil é o quinto maior país do mundo em termos de Wazers, nós somos o primeiro da América Latina. Outro número legal, nós somos o 7º app mais utilizado no Brasil em tempo de conexão, vocês vão entender por quê, né? Um número muito bacana. Pouco mais de 16 milhões de usuários ativos, né? Então isso dá mais ou menos 1/3 dos motoristas ativos no Brasil, tá? E São Paulo hoje é a maior cidade do mundo em termos de Waze, então isso também é um número muito bacana, né? Então, para quem está aqui, eu sei que tem gente aqui das conexões aqui do Brasil inteiro, né? Mas São Paulo hoje, ela realmente é fora da curva, as pessoas usam, e olha que São Paulo não é o maior tempo de conexão por conta do trânsito, tá? Depois eu vou falar um pouquinho disso, mas hoje realmente a gente tem uma penetração muito forte aqui, as pessoas utilizam mesmo a aplicação. Mas antes da gente entrar nesse papel do Waze como app e tudo mais, acho que é legal vocês entenderem como é que funciona, né? Então, o Waze, ele nasceu em Israel, em 2008, tinha uma ideia ali de ajudar as pessoas, uma parte de deslocamento de mapa, mas principalmente para salvar, ali era 5 minutos do dia das pessoas, né? E você pensa, pô, 5 minutos não é nada, mas quando você soma isso no final de um ano, você percebe que você economizou ali quase 3 dias ali de tempo, né? Então, ele tinha um propósito muito bacana, e aí continuou esse desenvolvimento da aplicação. Em 2013 foi adquirido pelo Google. Em 2016 a gente começa a atuar aqui no Brasil com uma forma um pouco mais intensificada, tá? Obviamente a gente tem um novo propósito, né? Quando o Google adquiriu o Waze, a gente resolveu que a gente ia impactar o ecossistema de mobilidade e reduzir o trânsito no mundo. Óbvio que isso é um desafio assim que sem precedentes, né? Se a gente vai conseguir ou não, nem a gente sabe. Mas o que a gente acredita é que, fundamentalmente, a gente consegue trabalhar e ajudar nesse objetivo, trabalhando através de ecossistema. Então, eu vou falar um pouquinho aqui rapidamente, só para vocês entenderem qual que é o nosso ecossistema de mobilidade, que começa com o app, a gente vai falar bastante do app, mas também tem uma parte de editores de mapa, né? Então, a gente tem uma comunidade muito grande de editores de mapa que ajudam a gente a ter a curacidade de informação, né? Muitas vezes em tempo real ali, e muito mais rápido até do que os órgãos de trânsito, os órgãos de governo, órgãos de Estado e tudo mais. Por quê? Porque ele é um app comunitário, né? Então, ele é uma aplicação aberta e as pessoas podem, e é colaborativo, todo mundo participa. Então, você, qualquer um de vocês, quando está no trânsito e interage dentro da plataforma, né? Avisando que tem um buraco na pista, um acidente, um farol quebrado, você também está fazendo parte dessa comunidade. Outra linha de negócio que a gente tem é o carpool, né? Ali muito mais com uma cara de dar carona, né? O que a gente fez foi transformar o que já existia no mercado, que era aquela carona solidária, a gente colocou isso numa aplicação, né? Uma coisa muito mais, com mais tecnologia e muito mais segurança.
Então, vocês terem uma ideia, né, não sei se todo mundo conhece, mas a gente tem um trabalho que foi feito há um bom tempo atrás, já com algumas faculdades, onde tem polos de concentração de pessoas chegando de carro. Obviamente, né, que o Waze foi bem impactado por conta da pandemia, principalmente no começo de março do ano passado. Eu vou falar um pouco disso também, mas o Carpool está ali para ajudar a reduzir o trânsito, né, e com muito mais segurança. Então, mulheres, por exemplo, podem pegar carona somente com mulheres, ou mesmo pessoas somente pegar carona com pessoas que trabalham na mesma empresa. Então, tem todo um processo ali para tentar ser algo muito seguro e eficiente através da tecnologia. Também tem a parceria que nós temos com os broadcasts, que são aquelas redes de TV, né? Então, aqui em São Paulo, você tem o SPTV, tem o RJTV, Rio de Janeiro, enfim, os jornais regionais ali, eles abrem no mapa ali na tela para mostrar para as pessoas onde está o foco de trânsito. Então, nosso objetivo ali também é colaborar com o dia a dia das pessoas, conseguir mostrar ali o deslocamento, o que está acontecendo no real time ali para todo mundo. A gente tem uma parceria também chamada Waze for Cities, que é uma parceria que nós temos com os órgãos do governo e com algumas cidades, né? Então, a ideia ali é também, através de tecnologia, através de informação, conseguir melhorar caminhos, rotas, identificar oportunidades, né? Então, isso é uma parceria que nós fazemos ali com os órgãos de trânsito, tá? E, por fim, o Waze for Brands, que é a parceria que nós temos direto com as marcas. E aí a gente vai falar também um pouco disso, tá bom? Entrando um pouco mais no app aqui, para quem conhece, né? Então, a ideia é que a gente empodere cada vez mais os motoristas. Então, a gente tem uma série de soluções ali dentro do app, ou seja, você consegue fazer um planejamento de percurso, quando você vai colocar o endereço, você consegue ver qual que é o horário, como é que está o trânsito naquele horário, e qual seria o melhor horário para você sair para aquele destino. Então, isso é muito bacana. Obviamente, informação também, estacionamento, né? Principalmente nas grandes cidades, a gente sabe quão complexo é você conseguir estacionar um carro, né? Então, a gente também tem esse tipo de informação disponível para ajudar os motoristas. A parte de velocidade, não só por conta da multa, mas também mais pela segurança das pessoas, né? Você ter o controle de velocidade, garantir a segurança sua e dos demais motoristas. Ali, informação de rodízio, a parte de faróis, né? Também a cadeirinha, que foi uma inovação, foi uma coisa bem bacana. Por fim, não sei se alguém se recorda aí, mas em meados de abril do ano passado, a gente teve uma ação global do Waze, por conta da pandemia. Todo mundo que ligava o Waze para sair, às vezes para trabalhar ou para fazer alguma coisa, né, para ir no mercado, supermercado, num posto de gasolina, alguma coisa, a gente mandava essa informação: olha, dirija somente se for necessário. Ou seja, era a forma que o Waze tinha ali de colaborar naquele momento de caos que a gente estava vivendo, né, e que ninguém tinha muita informação, e era uma forma de avisar as pessoas para falar: olha, realmente fique em casa, né, colaboramos com o famoso hashtag fique em casa. Mas vamos falar um pouquinho aqui agora do perfil dos nossos motoristas, né, dos Wazers. A gente está falando de um público majoritariamente AB, tá? Que tem uma diversidade ali, né, bem bacana em termos de faixa etária, de 18 a 55, mas você vê que majoritariamente é um público jovem, 74% possui cartão de crédito, 76% são responsáveis pelas próprias compras, 90% bancarizados, quase 25% têm intenção de comprar um carro, né? Então, essa segmentação ela acaba acontecendo também de forma natural. Por quê? Porque para você usar o Waze, você precisa de ter um device moderno, né? Um celular, né? A gente fala device, mas nome bonito aqui, né? Mas você usar um celular moderno e que tem uma capacidade de banda larga ali suficiente para você conseguir utilizar a aplicação. Então, isso também traz um pouco desses dados, tá? Outra coisa interessante é que a gente tinha, quando a gente iniciou esse processo aqui no Brasil, o tempo médio de conexão era de 1h34, né? Esse tempo cresceu bastante, então o tempo médio hoje de conexão é de 1h56. Esse é o tempo médio, é o tempo que o motorista passa conectado, né? Durante o dia todo. Então, a somatória ali, quando você sai de manhã, muitas vezes você sai, você vai para o trabalho, você se desloca, às vezes vai levar o filho na escola, depois sai com o carro, às vezes na hora do almoço, volta para o trabalho, sai de noite, vai para algum evento, um happy hour, passa na faculdade, às vezes vai para o supermercado, enfim, toda aquela rotina do dia compõe ali, e aí, obviamente, a gente tem, isso aqui é uma média Brasil, mas para vocês terem uma ideia, Rio de Janeiro hoje passa de 2 horas e 2 minutos, tempo médio de conexão, tá? Lembrando, de novo, né, a gente saiu ali
de 9 milhões para 16 milhões de motoristas agora esse ano, já estamos bem adiantados, já passamos de 16 milhões, sendo que São Paulo é a maior cidade do mundo. E aí, quando a gente fala desse tempo de conexão, isso é muito importante, porque isso começa a entrar vamos dizer assim, no contexto do Waze e na relação com as marcas e com as pessoas. Por quê? Porque a gente está falando de um tempo de conexão onde você demonstra, a gente sabe para onde as pessoas estão indo, né? A gente acompanha as pessoas, a pessoa está conectada e ela está prestando atenção, então você tem baixa dispersão, né? E a pessoa está ali olhando o mapa, vendo o trajeto, então a gente sabe para onde as pessoas estão indo, quanto tempo gasta, como é que funciona esse deslocamento, e aí a gente começa a ter o que nós chamamos de destination marketing. O que é isso? A gente está muito acostumado no mercado a trabalhar com location-based marketing, que é você saber aonde as pessoas estão. Hoje, se a gente pegar aqui, todos nós que estamos aqui nessa live aqui, se você pegar o seu celular, você deve ter mais ou menos uns 15 apps que sabem exatamente onde a gente está agora, né? E aí, por conta disso, ele consegue oferecer algumas informações, né? Dar mais detalhes, né? Passar algumas ofertas e tudo mais. Já o Waze é a única aplicação que sabe para onde você vai. E aí que começa esse diferencial competitivo e passa a ser um diferencial para as marcas trabalharem com o Waze. Tá? Vou falar um pouquinho mais disso agora, aqui para frente. Mas, até aqui tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Acho que tudo tranquilo. Alguém tem alguma dúvida? Legal. Aproveito aqui para tomar uma aguinha aqui para molhar a garganta, senão a gente já continua aqui, vamos falar um pouco dessa retomada do varejo, tá? E o ponto interessante, pessoal, eu vou dar um passo para trás aqui, para falar o seguinte, olha, todo mundo lembra, né? Então, março de 2020, putz, caos total, né? Pô, todo mundo parou, pandemia, ninguém sabia o que fazer. Eu me recordo aqui que naquela época, né, fica todo mundo em casa, enquanto o Waze, né, a gente monitora vamos dizer assim, a quilometragem rodada ao redor do mundo, né? A gente está presente em mais de 180 países. Naquele momento, nós tivemos uma queda de 60% de quilômetros dirigidos, globalmente falando. Alguns países tiveram queda de 90%. Quem conhece, quem tem parente, amigo, alguma coisa que estava na Itália, na França, naquele momento, lá foram países que tiveram lockdown. Nós não tivemos o lockdown exato, nós tivemos muito quarentena aqui no Brasil, mas lockdown mesmo, que polícia, exército na rua falando, olha, você só pode sair de casa se você justificar que você vai na farmácia, que você vai fazer compra, ou que você precisa abastecer o carro, e ainda assim tinha um controle, né? Então, foi um período bem difícil. Mas a gente já passou aí, né, já tivemos um processo de retomada gradual, né, aqui no Brasil, eu trouxe esse dado aqui já um pouquinho ultrapassado, aqui no Brasil a gente já está beirando os 100%, tá, quase todas as categorias. Na França já está o trânsito, esse número aqui de 124%, significa que o trânsito hoje na França já é maior do que em janeiro do ano passado, quando não se tinha pandemia, está 24% maior, né, e isso é uma tendência natural de crescimento ali do trânsito ao redor do mundo, tá? E que bom, né? O mundo voltou a se mover, ufa, né? Então, a gente está aqui caminhando agora para um outro cenário. Nós tivemos um processo de retomada no final do ano passado, né? Acho que todo mundo lembra, teve um certo ânimo, as pessoas voltaram para a rua e tudo mais, mas tivemos em março desse ano, aquela segunda onda, que agora já foi se dissipando, né? Com a evolução aí das vacinas, né? O próprio mercado, né? O mercado como um todo vai se movimentando e as coisas vão se animando, né? Então, vou tentar passar esse videozinho, vamos ver se agora sai o áudio, tá, Marcos? Me avisa aí, por favor. Veio sem áudio. Tem áudio? Não tem áudio, mas tá. Se quiser, pode deixar tocar, não tem problema. Poxa, que sacanagem. Sem áudio fica difícil. Vamos fazer assim, quando a gente terminar aqui, a gente abre para bate-papo, aí eu retomo aqui, e aí eu tento retomar com vocês aqui. Mas vamos lá, vamos falar então agora do que interessa aqui, né? A gente está na temporada de compras, né? Chegamos aqui ao
ao segundo semestre, onde as datas sazonais fazem toda a diferença, né? E aí eu trouxe algumas coisas bem interessantes para falar. Primeira coisa que a gente fez, a gente faz uma pesquisa chamada Covid Tracker, que a gente faz uma pesquisa com as pessoas, né, para entender ali o comportamento e tudo mais. Essa pesquisa é realizada a cada 15 dias, né, e a gente está sempre analisando e falando com as pessoas para entender mais ou menos o comportamento, né, de compras. E olha que interessante, para esse grupo de pessoas, se não me engano, foram uma pesquisa online, foram 1.000 pessoas entrevistadas, tá? 30% dos brasileiros já começam a planejar suas compras de final de ano, olha que bacana, né? Então, assim, a gente já tem uma mudança ali de comportamento. O brasileiro sempre foi muito de deixar para a última hora, mas isso mudou bastante, né? Assim como mudou muita coisa por conta da pandemia mesmo, né? Então, por exemplo, né? Todo esse movimento de compra começa de agora até o janeiro do ano que vem. E o que a gente faz? Né? Dentro aqui do Google, a gente começa a monitorar esse movimento de compras, né, de deslocamento através do Waze, e a gente identificou alguns perfis, tá, do ano passado para esse ano. Né? E olha que interessante. Então, a gente dividiu ali o perfil do shopper, né, do comprador, em 4 estágios. Sendo o primeiro ali o early bird, né, que é aquele cara que resolve fazer realmente a compra com antecedência, tá? Então, ele já tem ali uma programação e não deixa as coisas para a última hora. A maioria se concentra no que nós chamamos de deal seeker, né, que ele deixa para comprar, principalmente aproveitando as datas sazonais. Por quê? Por conta de descontos, de promoções, né, do momento. Então, esse cara, ele espera um pouco mais, porque ele está focado em tentar pegar alguma promoção. Aí você tem o Evergreen, que ele vai distribui as suas compras ali de Natal, por exemplo, ao longo da temporada, né? Então ele às vezes compra antes, às vezes deixa para comprar também depois, e tem aquele famoso que era conhecido antigamente. Você pode ver que tem uma quantidade grande que se concentra ali, principalmente depois, que é o last minute, né? A pessoa que deixa para fazer a compra em cima da hora. Se você olhar aqui no gráfico, é até interessante que, se você olhar aqui o last minute, por exemplo, né, o perfil desse comprador, é um perfil de pessoas que deixam, às vezes, para comprar até depois da data. Né? Então, ele compra ali ainda no intervalo. Né? Então, ele compra ali entre dezembro e janeiro, muitas vezes esperando até um saldão, uma queima, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, é interessante entender um pouco dessa flutuação das pessoas, principalmente nessas datas que estão chegando agora, né? Você tem Black Friday, você tem o Cyber Monday, você tem o Natal, né? E, enfim, toda aquela parte de fim de ano, tá bom? Outra coisa interessante é que a gente tem percebido que esse tipo de comportamento de antecipar, ele vem aumentando ano a ano, né? Então, as pessoas vão... Isso é uma coisa muito de quem conhece também pessoas fora do Brasil, europeus, americanos, né, de comprar com antecedência. Isso começou a se tornar uma coisa mais presente na vida do brasileiro, né? E umas coisas que foram se tornando enraizadas aqui no país, por exemplo, a Black Friday, né, que no começo não tinha crédito nenhum, as pessoas nem acreditavam muito na Black Friday, mas depois começaram realmente, as empresas começaram a fazer campanhas sérias, né, as grandes empresas utilizando estratégias, realmente fazer um preço mais baixo e tudo mais, então deixou de ter aquela sensação do Black Fraud, para ser uma Black Friday mesmo, né? E aí você começa a ter um comportamento até de a Black Friday que já se tornou uma Black Week, e que já virou até Black Month, né, da empresa que já começa a fazer o processo um mês antes, tá? E uma tendência que, talvez a pesquisa que a gente viu também, é que 6 em cada 10 pessoas pretendem antecipar suas compras, né, para evitar tumulto. Isso muito por conta da pandemia. Então, já virou um comportamento das pessoas para evitar aquela famosa muvuca, né, para você não deixar para a última hora. Aqui um outro detalhe também interessante nesse público é que esse deal seeker, ele cresceu do ano passado para cá, né? Então, fazendo também a pesquisa, a gente percebeu ali que cresceu 3 pontos percentuais, né? Então, esse é um tipo de comportamento que a gente vê acontecer, tá? Então, as pessoas estão procurando por promoções,
por ofertas, por descontos, e as empresas que se adaptarem, né, que tiverem uma estratégia alinhada com isso, saem na frente. Isso era uma tendência do ano passado, aconteceu isso no ano passado, e essa tendência veio para ficar. A gente tem percebido que isso realmente veio para ficar, tá? Um outro dado também que a gente identificou, atualmente agora, a gente tem mais ou menos 69% dos consumidores comprando com mais cautela, né? Ou seja, esse comportamento de pesquisar, de analisar, né, de entender, né, de ver, fazer comparativo de preços e tudo mais, também foi algo que surgiu principalmente por conta da pandemia. As pessoas estavam em casa, e aí você tem que buscar, né, então o crescimento de acesso, de vendas no varejo através da internet cresceu muito. Hoje, representa ali aproximadamente 90% das vendas no varejo ainda é feito em loja física, mas há 2 anos atrás era 96% das vendas. E esses 4 pontos percentuais ali que cresceram, parece pouco, mas é muito, isso é um crescimento de anos que aconteceu em 1 ano, né? Então, para vocês verem a relevância que tem. Ou seja, tem um espaço muito grande ainda no digital, mas o que a gente enxerga é que existe uma convergência, né? Então, as pessoas estão ali transitando, e a gente vai falar um pouquinho disso, entre o digital, o online e o offline, tá? Esse é um ponto interessante, né? Também dentro dessa pesquisa, e a gente acompanha também outros movimentos do retail nacional e tudo mais, teve uma pessoa que é do segmento de varejo, né, um seeker aí do mercado, que usou um termo bem interessante, né, que ele falou o seguinte: olha, as pessoas estão zigue-zagueando, né, ou seja, elas estão indo para o omnichannel cada vez mais. Então, em algum momento ela está pesquisando, um momento ela está na loja, um momento ela vai para a loja física, mas não compra, depois volta para a internet. É um negócio muito louco, tá? E aí é um ponto interessante da gente entender, que é falar sobre o omnichannel, né? Olha que interessante isso. Fazendo uma pesquisa e entendendo um pouco dessas nomenclaturas que vão surgindo, olha que interessante esse chart, onde a gente tem algumas designações que estão acontecendo no mercado hoje, né? Então, são termos que estão aí rolando na internet e que muitos de vocês até às vezes conhecem, mas pode ser que algum termo ainda não é familiar. Então, você tem lá o showrooming, que é o consumidor que vê o produto em uma loja física, mas compra no site do varejista. Então, ele vai lá, ele vê o produto na loja, mas ele deixa para comprar no site do varejista. Aí tem um outro perfil, que eles chamam de scan e scrum, que é o consumidor que ele vê o produto numa loja física, mas ele compra de outro varejista. Então, é aquela coisa de, ele vê o produto, mas aí ele pesquisa online e vê às vezes, num varejista de preferência dele, ou por conta até mesmo de precificação. Existe um termo que é um pouco mais comum, que eles chamam de click collect, né? Que o consumidor compra online, mas retira o produto na loja física, né? Então, isso já está mais comum no mercado, acho que os varejistas, como todos, já estão mais acostumados, tá? Depois tem o web rooming, né? É o consumidor que ele pesquisa online, mas ele deixa para comprar na loja física. Ele tem aquela coisa mais do tátil, né? De ir lá, de ver, o sensorial, né? Gosta de pegar, gosta de ver, né? E, por fim, você tem um perfil aí, pick and ship, né? Que nós chamamos. É o consumidor que vê o produto na loja física, mas, por conveniência, ele compra via o smartphone na loja online, esse mesmo varejista, né? E aí ele espera o produto ser recebido em casa, né? Isso também é muito comum, né? As pessoas, principalmente agora, né? O mobile ali, crescendo cada vez mais, também já está uma situação de acesso assim mais comum. Agora, é interessante, queria ver depois com vocês aqui, quem já conhecia todos esses termos de mercado ali, se puder depois escrever no chat, se já está acostumado, se já já percebe esses movimentos no business de vocês, né? Ou se tem alguma coisa aqui que ainda é novidade. Então, quem puder colocar ali no chat, daqui a pouco, a hora que a gente for interagir, eu dou uma olhada ali para a gente ver os comentários, tá bom? Vamos seguir aqui. Ainda assim, né,
falando sobre esse movimento de omnichannel, né, você tem ali uma série de experiências que são específicas de cada momento, né, seja ela na loja física ou você faz a compra pela internet. Então, a gente teve uma pesquisa que foi realizada pela Euromonitor, né, que eles falam sobre o futuro do retail, e olha que interessante, eles separaram ali 10 pain points ali, né, para cada um, né, para quem tem um drive de compra online, né, e para quem tem drive de compra em lojas físicas, né. Então, isso é bem interessante, óbvio, a gente não vai passar por todos aqui, e também depois, só para vocês saberem, eu acabei não avisando antes, mas eu vou mandar esse material aqui para o time da Pareto, e aí depois, posteriormente, o time vai encaminhar isso aí para vocês, tá? Então, quem quiser, fica à vontade, não precisa estar tirando nota ali, e o vídeo também será disponibilizado no canal da Pareto, certo, Marcos? Com certeza. Vamos disponibilizar tudo no YouTube. Legal. Então, é bem interessante olhar, porque, óbvio, né, quando a gente fala ali, de novo, né, desse omnichannel, tem pessoas que têm essa sensação, que gostam de ir lá, de ver o produto, de pôr a mão, de entender se aquilo lá serve para eles, se não serve e tudo mais, e outros que têm uma facilidade muito maior, né, faz tudo pela internet, gosta da praticidade, gosta da rapidez, né, então, preferem não estar no ambiente compartilhado, como VUCA, enfim, então é bem interessante depois vocês darem uma olhada nisso, né? Agora, um ponto bem legal é que é o seguinte, compradores que utilizam mais de 5 canais, né, para fazer suas compras, eles têm um ticket médio maior. Então, as pessoas que gostam de diversificar e estão antenadas nesse omnichannel, né, compra uma hora pela internet, gosta também de ir na loja física, às vezes procura no site, depois faz o clique e retire. Então, assim, esses caras, para quem já tem um mapeamento, para quem já começa a trabalhar com isso, entender esse comportamento, já percebe que esse perfil que gosta de diversificar o seu processo de compra tem um ticket médio maior. Então, esse cara é extremamente valioso, tá? Então, isso aqui é uma sacada bem importante aí para todo mundo. E aqui um dado mais recente, tá? E olha que interessante, né? A gente vê que a maior parte dos consumidores tem feito suas compras online, né? Aliás, tem feito suas compras offline. Porém, isso aqui é dado atual, né? Apesar do ano passado, a média, 89% do total das vendas no Brasil de varejo foram feitas offline, neste momento, coisa atual, 54% das pessoas estão fazendo compras em lojas físicas e 41% estão fazendo em compras online. Então, assim, pode ser que a gente tenha uma surpresa aí para de novo, né, para o final do ano. De novo, tudo aponta para isso, para omnicanalidade, né? Então, as pessoas estão entendendo mais, estão buscando conhecer novas formas, e as empresas, né, os varejistas, os comércios, né, todo mundo que estiver antenado a isso e conseguir responder com maior velocidade, tem uma tendência muito maior de conseguir sair na frente e ter bons resultados. Olhando especificamente aqui para o setor de varejo, né, notícia muito boa. A gente olha as navegações, né, dentro aqui do Waze, o ponto-chave para nós são as navegações. O que são as navegações? Quando a pessoa seleciona lá no mapinha do Waze, ela vai lá e coloca o destino dela. Olha, estou indo para o shopping, estou indo para o supermercado. Então, ele aponta ali para onde ele está indo, né? E a gente faz esse acompanhamento, né, estamos fazendo esse acompanhamento desde do ano passado, principalmente, né, por conta da Covid, para entender essa evolução. Hoje, no segmento de varejo, a gente já tem ali mais de 100%, né, então, de recuperação, já estamos em 105%. Vale lembrar que teve alguns segmentos que sofreram muito, né, então, se a gente pega, por exemplo, o shopping teve uma época que ficou fechado, né, e ficou um bom tempo fechado. Já supermercados, por exemplo, não, né? Ao contrário. Por quê? Porque como ele era identificado como um segmento de primeira necessidade, né? Então, muitos deles se adaptaram, inclusive ampliando o horário de atendimento. Olhando aqui agora para o segmento de varejo, a gente já percebe, neste ano a gente já teve 25% mais de navegações
para o segmento de varejo, né? Dentro aqui do Waze, as pessoas se dirigindo para as lojas ali, né? No Dia das Mães, 26% no Dia dos Namorados, 26% mais no Dia dos Pais. Olha que bacana. Aqui eu trouxe um gráfico que a gente mostra aqui a evolução, né, dessas navegações nos últimos 3 anos. Ou seja, você tem aqui na parte cinza 2019, depois na parte branca 2020 e agora 2021 roxinho. Então, o que vocês percebem aqui? Acho que o destaque aqui é a linha branca, né, onde em março nós tivemos ali a pandemia, e aqui a gente fez um cuidado de colocar aqui para vocês as principais datas, né? Então, Páscoa, Dia das Mães, né? Então, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Black Friday e Natal, né? Então, percebam que de 2019 para 2020, a gente teve uma queda grande das navegações, obviamente, por conta da pandemia, né? Então, a gente teve esse processo de retomada que ele chegou lá no finalzinho do ano, onde estava todo mundo muito esperançoso e tudo mais, né? E aí depois teve uma queda, uma pequena queda de novo ali em março desse ano, mas a retomada, primeiro, a queda foi muito menor e a retomada muito mais rápida. Agora, quando a gente olha aqui, né, para 2021, a gente já percebe que depois da Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, ali, o Dia dos Pais, e a linha de tendência caminhando agora para o final do ano já é muito maior. A gente já tem muito mais navegações, né? E aqui, justamente para mostrar, né, esses detalhes que a gente tinha passado no slide anterior, né? O crescimento dessas navegações. O pessoal ficou, além de ter o contexto de ter ficado em casa, né, no ano passado, esse ano as pessoas já têm essa segurança também, né? As pessoas, primeiro, já sabem que tem que usar máscara, então já conhece os protocolos de segurança, usa o álcool gel, os estabelecimentos já têm lá as pessoas para medir a febre, já tem todo um processo preparado, né, então, e muito mais consciente na cabeça das pessoas, assim como também a própria evolução da vacina, a penetração da vacina em todo o Brasil, isso deixa as pessoas muito mais confiantes para saírem e começarem a fazer suas jornadas de compra. Tá? Outro ponto que a gente acredita que vai ser muito bom esse ano é porque, principalmente agora, essas datas de final de ano, né, o Black Friday e Natal e tudo mais, é porque, historicamente, a gente tem um crescimento sempre nas navegações. Mesmo o ano passado, né, se vocês olharem aqui nesse gráfico, vocês percebem que a gente teve um número de navegações maior, né, para os estabelecimentos, mesmo ainda nem tendo vacina, tá? Então, a gente está falando do final do ano passado. E em dezembro, superou janeiro e fevereiro, que eram períodos que a gente nem tinha pandemia, né? Ou seja, se no ano passado a gente já teve um número de navegação superior, a expectativa para esse ano, com todo esse contexto que eu passei para vocês, que a gente está vivendo ali, né? Vacina, mais confiança, as pessoas mais preparadas, entendendo tudo, então essa tendência é muito maior de crescimento, tá? Importante ali, acho que é legal ressaltar isso para vocês já se prepararem enquanto empresas, né, do segmento e tudo mais, tá? Um ponto que é legal também é que não só a gente vem acompanhando o movimento em si, né, essa evolução das navegações, das pessoas na rua, né, mas essa saída tem todo um contexto emocional também, né, então, todo mundo vivenciou, vamos pegar aqui as festas de fim de ano, né, putz, cada um ali na sua casa, né, muitas vezes reunidos só com a família ali mais próxima, então não tinha aquele contexto de reunião, de amigos e tudo mais, né, e até mesmo de você poder sair, né, de comemorar em algum lugar, passear, a gente não tinha isso, né? Então, de novo, esse momento é muito mais propício, a gente percebe essa evolução cada vez mais, se não sei se é algo muito fora da curva ali, né? A gente percebe que a movimentação tem acontecido e é uma tendência até o final do ano, tá? Olha um pouco desse momento aqui, né? Então, assim, isso aqui uma coisa que a gente vem batendo na tecla, que é o seguinte, né? Que leva uma pessoa de um ponto A a um ponto B não é somente a jornada racional agora.
mas tem todo esse contexto repleto desses simbolismos, dessas motivações maiores, né, de você poder falar assim, putz, cara, deixa eu sair um pouco disso, deixa eu viver um pouco, né, e aí a gente vem acompanhando, né, como eu falei para vocês, a gente vem monitorando isso e cada vez mais tá claro que esses números vão crescer, tá? E aí entra o que a gente vem falando com as marcas, né? Ser omnichannel, né? E aproveitar esse momento, tá? Então, as pessoas estão se deslocando. Então, é o momento da informação, é o momento da emoção, é o momento de tomada de decisão, os momentos da compra, e a gente fala, então, isso é o calor do momento, né? Das empresas se prepararem para esse momento, né? Aproveitarem essa oportunidade, entenderem esses comportamentos das pessoas, né? Poxa, muita gente ainda fazendo compra em loja física, mas entendendo já um cenário de omnichannel, as oportunidades, a parte de delivery, o clique e retire, lembrando que as pessoas estão saindo de carro, cada vez mais saindo de carro, por quê? Porque querem evitar o transporte público, o deslocamento em massa, e porque o carro, hoje, é o único meio de transporte que você consegue replicar o seu protocolo de segurança. Então, é onde você se sente bem ali, dentro do seu automóvel, você fala, pô, aqui eu estou garantido, tá? Acho que sim, Pércio. Tô Legal. abrindo aí alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, pode jogar no chat aqui, que assim que a gente terminar, a gente resgata aqui, né, Marcos? E a gente consegue Também. retomar. Beleza. Vamos lá, então. Vamos falar, então, como é que funciona um pouco desse destination marketing, né? Então, quando a gente fala do Waze, como é que a gente utiliza o Waze para impactar ali as pessoas, né? Então, todo mundo, principalmente quando a gente fala de marketing e vendas, fala do funil de vendas, né? E a gente também tem o nosso funil, né? De como é que a gente impacta as pessoas nesse momento de deslocamento, é o que nós chamamos do on the go. Tá? Então, tudo isso começa na construção da conveniência. O que é isso, né? Quando a gente coloca uma marca no mapa e mostra para as pessoas que aquele estabelecimento, aquele comércio, aquele varejista está próximo do seu trajeto, está próximo da sua casa, está no seu caminho. Então, uma coisa que a gente identificou fazendo pesquisa interna é que para 54% das pessoas concordam que uma localização conveniente influencia na sua tomada de decisão, né? Então, vamos pegar um exemplo, né? Sei lá, para quem tem filho, você vai colocar o filho na escola, você procura uma escola que seja conveniente, esteja ou próximo da sua casa, ou que esteja no caminho, por exemplo, do seu trajeto, do seu trabalho, alguma coisa assim, né? Não faz sentido, e a gente faz isso até inconscientemente, não faz sentido você buscar alguma coisa muito fora do seu trajeto. Por quê? Porque isso vai atrapalhar o seu deslocamento, vai atrapalhar todo o seu dia ali, né? Agora, isso eu estou falando de forma generalizada, mas então, essa tomada de decisão é meio que racional, né? Então, você fala assim, putz, eu preciso, às vezes eu penso, pô, eu tenho que sair, eu quero comprar, sei lá, comprar frios, comprar um pão, putz, eu vou na padaria que está mais próximo, né? Eu não vou atravessar a cidade para fazer uma compra desse sentido, né? Ou eu quero ir no shopping, poxa, eu não vou atravessar a cidade, pegar um baita de trânsito para ir no shopping, se eu tenho um shopping bom, que tem marcas interessantes aqui do meu lado, né? E aí, então, esse é um momento de conveniência. Então, a gente mostrar para as pessoas que a marca está ali, o estabelecimento comercial está ali, ele está no seu trajeto, né? E você está ali trabalhando o share of mind, né? Você está lembrando a pessoa ali naquele momento, para quando chegar o próximo momento, que é a consideração, ou seja, quando ele precisa comprar, ou quando ele lembra, ele percebe que ele tem a necessidade, a sua marca já está ali, né? E aí entra essa presença, né? Então, se eu pegar aqui na área de educação, posso falar na hora que você precisa fazer uma matrícula, quando você vai pesquisar um curso, se eu pegar, por exemplo, uma data de varejo, né? O Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia das Crianças, então você lembra, putz, eu preciso comprar, eu sei onde tem uma loja X, por quê? Porque aquela marca está sempre te impactando, está te lembrando, quando você precisa, você tem ela na cabeça, tá? Depois vou mostrar alguns números bem interessantes para você entender como que isso realmente funciona. E, por fim, a gente também tem o nosso topo de funil ali, que é quando, ao invés da gente simplesmente trabalhar o mindset das pessoas, você leva uma mensagem para ela de impacto
para trazer esse consumidor para o seu estabelecimento. Como? Levando para ele um desconto, uma oferta, uma promoção, né? Algo que realmente chama a atenção dele, e aí esse cara fala, opa, legal, gostei disso aqui, né? E eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Então, quando a gente olha aqui, esse já eu quis trazer para vocês, é entender esse momento, que é onde a gente trabalha com os motoristas. Quando a gente fala de mídia, de impacto de mídia, hoje a nossa atenção fica muito dividida entre a mídia de casa, né, quando você está vendo a TV em casa, então isso era aquela mídia tradicional, né, mas hoje a gente tem uma imersão, então, tem um impacto muito grande através da internet, seja ele no computador, quando você está trabalhando, visitando algum site, né, algum portal, alguma coisa, então você recebe ali, né, ou quando você está dentro do próprio celular, né, as próprias redes sociais hoje tem toda uma estratégia de te impactar com mídia e tudo mais. Porém, quando você está em deslocamento, que é o que nós chamamos de on the go, quando você está dirigindo, lembrando, tempo médio 1 hora e 56 minutos, você só era impactado pelas mídias analógicas, que eram o rádio e o outdoor. Aí entra o Waze. Por quê? Porque a gente leva, que nós chamamos do outdoor digital, para essas pessoas. Ou seja, é um tempo de audiência riquíssimo, que a pessoa tem uma alta concentração, ou seja, ele está olhando para o mapa e você está impactando a pessoa ali, né, com o digital. Ou seja, a gente consegue mostrar, não só levar a mensagem, mas quantificar, né, e trazer um público qualificado, geolocalizado, né, dentro do target do seu negócio. Então, levando informações do digital, você tem todo aquele cascateamento, né, no analógico, vou dar um exemplo, né, quando você pega um outdoor, né, você faz uma medida de outdoor, você comprou um outdoor na Avenida Paulista, você tem uma dimensão, né, então você tem uma perspectiva de quantas pessoas passam ali por dia e tudo mais, mas você não tem um número exato ali, né, você não consegue, porque não é uma coisa aferida ali, né, pessoa a pessoa, é o que o Waze faz, então a gente leva isso para o digital, né, dentro da propaganda do Waze, você consegue saber exatamente quantas pessoas você impactou, quantas pessoas interagiram, né, com a sua oferta, com a sua propaganda, quantas pessoas navegaram para o seu estabelecimento, né? E a gente vai falar um pouquinho disso aqui com mais detalhes, tá? Então, de novo, né? 54% dos consumidores concordam que uma localização conveniente influencia na sua tomada de decisão. Então, para isso, as pessoas têm que saber o que está no seu caminho, né? Elas precisam conhecer. Muitas vezes você pega todo dia uma determinada rota e você às vezes não sabe o que tem na rua de trás, né, ou na rua paralela. E aí que a gente entra com esse contexto de ação do Waze. Esse tipo de resultado não é só blá, 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 né, vamos dizer assim, né. Então, hoje, a gente tem um trabalho feito para aferição de métricas, né, onde a gente identifica, através de, principalmente, grupo controle, grupo exposto à mídia do Waze, que a gente tem 64% mais de navegações, ou seja, as pessoas, 64% mais navegam para os estabelecimentos que têm uma mídia de Waze, justamente por conta de todo esse impacto que a gente tem, né, na mídia, com frequência, com recorrência. Você está no mapa, você está dirigindo lá, você vê a propaganda do McDonald's, ou você vê do posto de gasolina, né, na sua bandeira. Então, aquilo lá está trabalhando na sua mente. E, consecutivamente, a gente tem um impacto de marca, de 74% a mais de incremento ali de share of mind, né, que também reforça todo o contexto e todo o trabalho que cada uma das marcas fazem hoje em dia, tá? Então, esse é o grande valor, né, a gente tem um contexto de trabalhar o marketing, tem um contexto de levar essa comodidade para o cliente e, no final, a gente ainda tem o resultado de levar o cliente ao seu destino, né? Como é que a gente faz isso na prática, pessoal? Então, vamos entender como é que o Waze funciona aqui. Hoje, a gente trabalha com alguns produtos. O core business do Waze, o produto principal do Waze, é o que nós chamamos de PIN. O PIN é a fachada da sua loja no mapa, né? Do seu estabelecimento no mapa. Ou seja, quando você está dirigindo, aqui a telinha é um pouquinho pequena, mas tem um exemplo aqui da Hering, tem um exemplo aqui do McDonald's, né? Tem o da X-Tech.
Então, aqui são exemplos do PIN. Quando você está dirigindo, você, no seu trajeto, começam a aparecer esses PINs, né? E esse PIN é o que nós chamamos do outdoor digital, é o posicionamento seu ali no mapa. Então, é onde a gente amplifica essa fachada, a gente mostra, cria esse awareness, né, do local, o awareness da marca, né, e vamos trabalhando essa geolocalização, né, esse sentimento de mostrar para a pessoa, eu sei o que tem aqui perto, olha, sei que tem uma loja aqui da Hering, eu sei que tem um supermercado tal, eu sei que tem um determinado varejista, né, eu sei que o shopping X está aqui do lado, né, então isso é o core business nosso, tá? Nós trabalhamos, mostrando, muitas pessoas até acham que o PIN, quando ele vê lá o login da empresa, que é uma coisa meio que natural do mapa. Por quê? Porque a gente trabalha realmente tentando deixar o mapa de uma forma tão bacana que não fique algo poluído, né? Então, a gente trabalha num formato ali de apresentar no máximo 4 pins por tela, até para que as pessoas possam olhar e enxergar aquilo de forma natural, mas ao mesmo tempo captando a atenção da pessoa, tá? E aí você paga isso através do que nós chamamos do CPM, que é o custo por 1.000 impressões. Então, a cada 1.000 vezes que é impresso lá o PIN do seu estabelecimento, você paga R$4. Vamos falar aqui também do search. Olha que bacana. Quando a gente pensa o search, o que é o search? O search é a busca, né? Então, imagina o seguinte, imagina que você está no computador e você faz uma busca de uma loja de pneus, por exemplo, no Google, né? Então, no Waze, você também tem um campo de busca. Agora, tem uma diferença muito grande para as marcas, que é o seguinte, no Waze, quando você tem um PIN ativado, você recebe a busca como bonificação. Isso é muito bacana. Então, vou repetir. E é isso mesmo, pessoal. Quando você tem um PIN ativado da sua marca, você recebe a presença na busca bonificada, você não paga por estar presente na busca. Eu peguei esses 2 exemplos aqui, vocês podem olhar lá, né, a Hering e a Cacau Show, olha que interessante, vocês veem que percebe que aparece um adesivo aqui no canto superior direito, né, então isso aqui é para mostrar que essa loja, ela aparece em primeiro, né, e para mostrar que ela tem ali a marca divulgada dentro da nossa aplicação, tá? Então, durante todo o período que você mantiver o seu PIN ativado, você aparece também na busca, tá? Essa busca, ela é muito interessante porque muitas vezes você tem algumas formas de utilizar no Waze. Quem não precisou, por exemplo, de buscar alguma coisa, você pode digitar assim, por exemplo, posto de gasolina. Eu não falei qual posto de gasolina eu quero, eu simplesmente digitei posto de gasolina. Então, o que o Waze faz? Ele tem lá o algoritmo, um trabalho muito parecido com o formato do Google, ele vai buscar quais são os postos de gasolina mais próximos daquela pessoa que está fazendo a busca, né, e que estão anunciando para ele mostrar em primeiro ali na posição, tá? Então, isso acontece para todas as verticais, né? Então, eu posso buscar pelo termo genérico da vertical, como posto de gasolina, eu posso colocar posto Ipiranga. Então, eu determinei qual a marca que eu quero, né? Então, eu falei, posto Ipiranga. Ele vai trazer para mim o posto Ipiranga mais próximo. Ou eu posso simplesmente digitar o endereço. Eu não falei que eu quero nenhuma farmácia, não falei que eu quero ir na Drogazil, na Droga Raia, eu não coloquei farmácia, mas eu coloquei o endereço da farmácia, que eu sei de cor. Então, o Waze vai lá e te manda para aquele local. Outro produto interessante, que é um produto novo, que foi disponibilizado há pouco tempo, que é o que nós chamamos de Arrow, né? Então, ele tem um formato ali muito parecido com o PIN, tá? Mas ele tem uma setinha, ele trabalha num formato de geolocalização através de raio, né? Então, o PIN, ele fica no exato endereço do seu estabelecimento, da sua empresa. Já o Arrow, ele trabalha através de um raio, né? E ele fica flutuando ali na sua tela, mas ele mostra para o lado onde está o estabelecimento. Então, se você olhar aqui, a imagem está clara, né? Mas aqui tem do curso de inglês, então ele está mostrando para o lado esquerdo. Já esse outro aqui, coloridinho, tem lá o takeover, o Arrow do Coco Bambu, então ele está mostrando que está ali, que o Coco Bambu está para o lado direito. Se você clica em cima dele, ele te mostra a distância
te mostra o raio, quanto tempo demora para você chegar, e se você quiser falar assim, pô, tá legal, eu quero ir para lá agora, você dá um clique ali, ele já altera a sua rota imediatamente e já te manda para lá. Se você fala assim, não, só queria saber o que, que era, tal, quero voltar para o meu trajeto, você dá um sair e ele você continua na sua rota, no trajeto inicial. Então, ele é super bacana, por quê? Porque ele amplia o espectro de visão das pessoas. Você imagina que você tenha o seu estabelecimento, mas você não quer mostrar somente para as pessoas que passam exatamente ali naquela rua, mas você quer mostrar, às vezes, para as pessoas que estão a 1, 2, 3 quilômetros de distância, que tem ali o seu estabelecimento ali para atender aquela galera. Então, você coloca um arrow, você ativa, é selecionado o raio, e você começa a impactar as pessoas da região. Por fim, a gente tem aqui o produto mais premium, vamos dizer assim, que é o que nós chamamos do Zero Speed Takeover, né? O takeover é aquele banner que desce quando você está com o carro parado. Então, quem aqui também, se puderem compartilhar com a gente, quem já viu isso, né? Então, você para com o carro no farol, tem que estar pelo menos parado, pelo menos 4 segundos, tá? Aí desce um bannerzinho, né? Então, a gente está vendo aqui alguns exemplos aqui de criativo, da Oakley, da Intimissima, então é legal, né? Aqui da Bibi Calçados também. Então, assim, é onde você capta aquele momento de atenção, o motorista realmente parou o carro, você consegue levar uma imagem com um criativo bem bacana, pode levar uma oferta, trazer uma informação, né? E você tem aí esse momento. Ah, voltou a dirigir, o takeover desaparece. Ele também é cobrado no formato de CPM, então custo por mil, e aí o pagamento dele é cobrado R$60 o CPM, tá? Trouxe aqui para vocês alguns exemplos de campanhas, já mostro aqui para vocês no detalhe. Por fim, ainda como estratégia, a gente tem o que nós chamamos de WOW, que é a junção do Waze com o Out of Home. Eu não sei se temos alguém aqui na nossa turma hoje, né? Então, depois, se tiver alguém que faz campanhas de Out of Home, também seria legal colocar aqui no chat, a gente já retoma ali para bater um papo. E olha que interessante, a estratégia do Waze com o Out of Home é super legal, porque você também, de novo, você amplia o espectro de visão daquela ação de marketing que você já está fazendo. Então, quando você põe um outdoor, né, um relógio ali, um Out of Home, em algum local, você já selecionou esse local pela estratégia ali do público regional, né, do seu segmento de negócio, para quem você quer impactar. As empresas que estão fazendo, elas utilizam o Waze e elas colocam um raio a partir do endereço do seu Out of Home para impactar as pessoas que não necessariamente passam naquela avenida, mas que passam nas laterais. E aí você tem uma junção, porque você consegue usar o mesmo criativo, levar, às vezes, a mesma mensagem, mas com um espectro muito maior de pessoas, tá? Então, isso também, para quem está atuando hoje com o Out of Home, é uma estratégia super legal de combinar essas duas ações. Em resumo aqui, em termos de ação, né? O que a gente recomenda? Então, a gente tem um portfólio de produtos, que é o que a gente fala de soluções always on, que o que a gente recomenda é que esteja sempre ativo, ou seja, você tem a sua loja, seu supermercado, você tem um varejista, está dentro de um shopping, alguma coisa, uma loja de rua. O interessante é que você tem o PIN ativado o ano inteiro. Primeiro, porque ele vira a fachada da sua loja, você se posiciona, né? Você tem a conveniência, mostra a conveniência para as pessoas, né? Do seu estabelecimento e garante a presença na busca também, né? Então, ali, o Waze vira o seu outdoor digital, tá? Isso você faz com o PIN, que você ganha também a busca e você também pode atuar com o arrow. O outro formato é o nosso formato já com mais um viés mais de performance, né? Então, quando a gente fala do takeover, você consegue usar diferentes ações ali, né? Então, você pode usar um takeover para impulsionar uma sazonalidade. Pô, você quer fazer uma oferta, o Black Friday está chegando. Pô, você pode usar o Black Friday, fazer uma oferta, um cupom, dar uma promoção, um desconto, às vezes utilizar para informar as pessoas sobre uma inauguração de uma loja, né? Tem várias estratégias, e quem quiser depois entender um pouco mais das diferentes estratégias para se utilizar com esses produtos,
basta falar com o time ali de executivos ali da Pareto, né? Então, todo o time ali de coordenadores comerciais, eles conhecem, tem alguns cases da própria Pareto, cases do mercado, né, de diferentes verticais, então é super bacana, vocês vão ver que tem várias opções, assim, coisas bem interessantes para se fazer. E aí, o mais importante para esse momento, que a gente recomenda ali, é que a gente está vivendo um momento muito complicado ainda, né, de insegurança, né, de oscilação, né, então mesmo com a chegada da Delta, mas a gente tem, por outro lado, a vacina avançando, então a gente está num momento muito difícil. O ideal é a gente garantir e mostrar para os clientes que existe uma segurança nessa jornada de compra deles, né, e que vocês têm essa possibilidade de estar atendendo também, enxergando esse comportamento do consumidor com a omnicanalidade. Então, que eles estão buscando informações online, buscam a loja física, trafegam entre os dois, né? Então, essa é a nossa recomendação para esses negócios, tá? Trouxe aqui alguns exemplos para a gente finalizar, e antes a gente abrir um bate-papo aqui, alguns exemplos de marcas que estão atuando no mercado, né, de diferentes segmentos de negócio, até para vocês terem algumas ideias, né. Então, eu pego aqui, por exemplo, a parte de supermercados, né, o Carrefour falando ali, ó, você compra online e retira na loja, sem sair do carro, né, então, botando o PIN, você percebe que o PIN ali tem um símbolozinho azul ali, né, e se você olhar aqui no Call to Action, onde está escrito Drive There, né, que é o dirigir até lá, ele fala, oferecemos drive-thru, né, então as marcas já estão utilizando isso. Drive-thru, há 2 anos atrás, você só pensava em fast food, né, hoje o drive-thru virou uma coisa super comum, né. Outros exemplos aqui, o São Marché falando da disponibilidade dos produtos, o Oba também, né, fazendo uma campanha mais de branding, então super legal entender, né? Olhando aqui para o lado do shopping, né? Olha que interessante, o shopping aqui informando que está aberto ali, né? Pronto para receber com segurança. Ou seja, passando aquela mensagem, né? Olha, estamos aqui para te atender bem, né? Seguindo os protocolos. Já o outro já falando de desconto, né? Então, cada um usa a sua estratégia. Tem alguns que utilizam diferentes estratégias para diferentes horários, né? Então, você pode fazer isso, usa uma estratégia durante a semana, uma outra estratégia no final de semana, às vezes, durante a semana, estratégias diferentes. Vou dar um exemplo aqui. McDonald's, por exemplo, ele faz o quê? De manhã, ele faz uma ação com os pins e takeover, mostrando que tem o café da manhã. Então, ele mostra aquele pãozinho gostoso, um copinho de café, saindo aquela fumacinha, que, né, dá aquela vontade de você parar. Ele fala, vem tomar um café, passa aqui no drive-thru. Quando dá 11h30 da manhã, ele para e começa já a campanha de almoço. Então, eles começam a falar sobre as promoções, né? Então, fala, olha, vem comer aqui, a gente está com a promoção, você come 3 Big Mac ali, você pega o pack, ou então fala, né, a promoção dos números que todo mundo conhece e tudo mais. À noite já tem uma outra estratégia, né? E ainda tem uma estratégia para madrugada, que é interessante que eles pegam o pessoal que sai da balada às vezes. Outra coisa, aqui os exemplos de shopping, né, com as grandes marcas ali, né, então, essa do meio aqui que é interessante, a do Boticário, eu não sei se vocês chegaram a ver, né, então eles faziam uma ação que eles falavam, as compras sem sair do carro, então você podia comprar e você passava dentro do shopping, ia lá no estacionamento, a pessoa te entregava o produto e você ia embora, né, então, enfim, teve várias coisas que aconteceram, né, coisas que a gente nunca imaginou que ia acontecer, mas que interessante, né? As empresas, as marcas se adaptando. Olha esse caso da Renner aqui, né? Voltamos com novidades, né? E seguindo todas as medidas de proteção. Olha que bacana. Então, também, né? Mostrando ali, levando uma mensagem para falar, pessoal, pode vir aqui e a gente vai conseguir te atender bem, seguindo os protocolos de segurança, né? Segmento fashion, né? Aqui já é um pouco diferente. Eu trouxe cases assim diferentes, pessoal, até para abrir um pouco ali a mente, né? Para vocês pensarem e terem ideias também, tá? Então, você pega a Decathlon aqui, tá falando de preço, né? Tá falando ali de biquíni, bermuda, tal. A Havaiana já é uma coisa mais colorida, falando da criança, então já usou um criativo mais coloridão, né?
ou você pode pegar ali a Shoestock, que já falando de desconto, olha que bacana. Então, levou um criativo bacana, mostra o produto e falando, ó, desconto, né? Todos eles se posicionando, põe o PIN no mapa, né? Estando presente. Aí, outros cases aqui totalmente diferentes, na área da saúde, laboratórios, né, falando sobre fazer teste de Covid, outros falando de especialidades, um falando de pronto-socorro, ou seja, também, né, fazendo o awareness do local, fazendo o awareness da marca, se posicionando, às vezes falando de serviço, né, tudo isso são exemplos para vocês pensarem para a marca de vocês, como vocês podem se posicionar, como vocês aproveitam esse momento de retomada, as pessoas estão na rua, estão saindo de carro, cada vez mais de carro ainda, por conta até, né, desse processo de segurança própria, né, e como é que a gente manda uma mensagem interessante para essa galera? Aqui rapidinho, farmácia, então farmácia aqui também bem legal, mostrando lá o drive-thru, estamos explorando, né, tem uns cases legais, depois também a gente tem alguns cases de vídeo, o pessoal do Apareto pode compartilhar com vocês, são cases bem bacanas também, acho que não vai dar tempo hoje, porque a gente está com o tempo quase estourando aqui. Segmento aqui da área pública também, eu quis trazer só para vocês verem que, enfim, tem um mar de infinidades aí para se explorar, tá? QSR, né, então também que é o segmento ali de fast food e tudo mais, se posicionando, lá, chamando para passar no drive, o outro explorando o preço, mostrando uma imagem, né, valorizando o criativo, né, tudo isso pondo PIN no mapa, então, tudo isso aqui quis trazer para mostrar para vocês esses exemplos aqui. Legal? Pimenta aqui. Bom, por fim, trouxe um case aqui interessante só para mostrar, né? Lembra que a gente, nos primeiros exemplo que eu mostrei foi do Carrefour, que ele colocava um badgezinho em cima ali. Esse case da Pets é super legal, porque logo que começou a pandemia, a gente identificou no Google que tinha muita busca por drive-thru e pontos de retirada. Óbvio, né? As pessoas não queriam ir para os locais, elas queriam passar e pegar. O que a gente fez? A gente desenvolveu, então, um badgezinho que sinaliza que aquela loja tem, né, aquele estabelecimento tem um ponto de retirada, ou ele tem um drive-thru, alguma coisa nesse sentido, que é esse exemplo da Pets. Está vendo ali em cima? Tem um símbolozinho, né? Esse símbolo a gente coloca para todas as nossas campanhas, todas as campanhas de todos os clientes que tiverem drive-thru ou ponto de retirada, a gente inclui isso aí gratuitamente, tá? Não é cobrado. E, inclusive, a gente colocou hoje no nosso campo de busca, a gente tem um serviço ali de informação somente para locais de drive-thru. Então, se você entrar ali na busca do Waze e você der o primeiro clique, ele vai abrir essa janelinha para você com alguns postos. Então, o primeiro ponto é o de drive-thru, depois de estacionamento, depois de posto de gasolina, de restaurantes. Então, ele já faz uma busca de alguns segmentos, né, para facilitar a vida ali do motorista. E em termos de resultado, a Pets teve 36% mais de engajamento do que o mês anterior, quando ela não tinha esse badge na propaganda, ali no PIN dela, né? E, obviamente, em termos de resultado, foi fantástico, porque ela recebeu 22% mais de navegações do que o mês anterior, sem gastar R$1 a mais, simplesmente pelo fato de sinalizar que ela tem um ponto de retirada ou que ela tinha drive-thru, tá? Isso aqui é um case bem bacana também, um case de sucesso ali, legal, para vocês acompanharem. Outro ponto que eu chamo a atenção é o Black Friday, né? Então, assim, a gente já começa, né? A gente vem acompanhando o Black Friday há muito tempo, né? Hoje, o Black Friday é consolidado aqui no Brasil, e a gente percebe também, nos últimos anos, a gente percebeu que as pessoas não deixam para a última hora, estão cada vez antecipando mais, e as lojas, os varejistas e todos os estabelecimentos, também percebendo isso, começaram a antecipar as suas campanhas. Então, por isso começou lá o Black Week, depois do Black Month, enfim, estão cada vez mais antecipando e ajudando tanto as pessoas em termos de dar algum benefício, quanto também facilitando para aquelas pessoas que têm um perfil de compra antecipada. Então, essa pessoa já começa a buscar esse tipo de oferta.
Então, por isso que é super legal estar antenado. Pessoal, então, falei bastante, acho que agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês também, então vamos ver aqui o que o pessoal, se tem alguma dúvida ali no chat e tudo mais. Vale lembrar que o Waze, ele transforma a sua marca em um destino para consumidores. Então, essa é a nossa tag. Aproveitem esse momento de retomada. Então, a gente está indo ali para esse segundo semestre, sempre, todos os anos, sempre foi melhor. Mesmo o ano passado, foi muito melhor, foi muito bom, mesmo com pandemia, né? Eu mostrei ali para vocês nos gráficos, número de navegações e tudo mais. Esse ano, a tendência é ser muito melhor, até porque a gente hoje, graças a Deus, estamos num cenário muito mais positivo, né? As pessoas com muito mais conhecimento, muito mais preparadas, né? E com vontade de sair para fazer suas compras e passear.